Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu irei falar sobre todas as referências de Jurassic City. Então, vamos começar. A primeira referência começa no primeiro episódio, no final dele, onde aquele carinha lá que tá vendo as câmeras morre, né? Vendo as câmeras pelos Gilofossauros. Essa referência é de FNAF 1, para Five Nights at Freddy's. Porque eu me baseei na cena, tipo, no jogo inteiro, né? Onde o carinha fica dentro de uma cápsula vendo a câmera e ele não pode ficar vendo toda hora, senão pode acabar acabando a energia. E às vezes ele é morto e às vezes não. Na verdade é mais pro FNAF 2, porque o Dilofossauro maiorzão assim, mata o carinha comendo, mordendo a cabeça dele. Que faz referência a Mangle, se eu não me engano, é a Fox, entre aspas, rosa, quando ela morde assim a cabeça do personagem. A segunda, quer dizer, a segunda referência acontece no segundo episódio, lá pro meio dele. Quer dizer, pro início, pro final do início. No início do meio. Sei lá, no início do episódio, onde a Cláudia é atacada, onde os personagens vão passando assim por uma tábua pra ir pra outro container. E aí, tipo, na vez da Cláudia passar, chega o Velociraptor e começa a balançar tudo, assim. Daí começa toda a cena de tensão e tudo mais. Daí, no final, a Cláudia cai lá de cima. Graças ao Velociraptor, né? Já que ele ficou balançando. Já que ele se mostrou muito inteligente por perceber que tava quebrando coisa. E que ele conseguia balançar pra fazer a mulher cair. Mas isso não importa. Daí a mulher cai. Daí ela quebra a cabeça assim. E essa cena faz referência a Pânico 6. Onde a Anika, onde os personagens passaram também pela uma escada e não pela uma tábua para o apartamento do outro homem lá, né? E aí, o Ghostface, que era o Nathan, se não me engano, começa a balançar a escada para fazer a Anika cair. Da Anika também cai e bate assim a cabeça numa lixeira e aí abre toda a cabeça dela também. Daí faz referência a essa cena e tudo mais, né? Daí é sobre isso. Tem outra referência que eu esqueci em que episódio é, porque eu já esqueci, né? Onde os personagens estão... Os personagens do Toys Gamer estão em uma... Estão em cima de alguma coisa que eu esqueci o que era, já que faz tempo que eu não reassisto. E aí chega um Brachiosauro e começa a comer as plantas lá que tá do lado deles. Obviamente, essa cena faz referência a Jurassic Park 1, onde o Alan e as crianças estão em cima de uma árvore gigantesca. E aí chega o Brachiosauro e come as folhas. Aproveitando em uma cena que também faz referência a essa mesma cena de Jurassic Park, é a lá do condomínio, onde tem um Brachiosauro também, que os personagens principais dão plantas para ele comer. Daí ele também tem duas referências nessa cena, que ele come a planta que eles deu para ele e também que ele fica em só duas patas assim para pegar melhor a planta. Daí são essas duas referências. Outra referência é lá em outro EP que eu esqueci qual era o EP, aonde o Tommy barra Tom, né, já que não tem Y, mas todo mundo fala Tommy, né, tipo, Tommy é pros íntimos e Tom é pros não íntimos. Então, dane-se. Daí, onde o Tommy é atacado, onde o povo é atacado pela tigresa, depois por pteranodons. Daí eles são atacados assim, aí o Pteranodon segura, pega o Tommy assim, e aí o Tommy fica assim, segurando assim, o Billy fica segurando ele, não caia, não, Daí, tipo assim, começa lá toda um bafafá, assim. Daí, quando todo mundo pensa que eles estão conseguindo, chega um pteranodonzinho assim. Daí, o pteranodonzinho distrai eles. E aí vem outro pteranodonzinho assim, ó. Pô! Aí derruba assim. Daí a criança cai assim. Ah! Daí, essa referência é a de
Daí faz referência ao acampamento Jurassic 1, onde vem o Pteranodon assim. Daí segura o menino bem. Daí depois solta o menino bem assim. Daí o menino bem fica pendurado. Daí vem outro Pteranodon e distrai o Darius e o Ben. E aí vem o outro e pô, bate assim nele. Daí ele fica assim. Daí o Darius não consegue mais e solta o Ben e aí cai. Daí faz essa referência, né? Clara, que todo mundo percebeu. Outra referência é quando o Tommy acorda assim e tá em cima de uma árvore. Daí ele vê assim, aí tem o Dilophosaurus cego, né? Que é cego. Daí o Tommy vai assim se rastejando. Enquanto o Pteranodon vai. O Dilophosaurus vai ouvindo o barulho do menino, né? Da criança. Daí a criança vai assim. Oh my god. Oh. Daí tipo assim, daí. Daí o menino se esconde dentro da água. E aí essa cena, obviamente, faz referência a Jurassic World Dominion Jurassic. E começou em inglês. Mas tá, essa cena faz referência a Jurassic World Dominion, onde a Claire é perseguida pelo Pterodanossauro. Daí tem outra cena, inclusive, pra já mencionar, onde é inspirada em um take exato nessa cena da Claire, que é essa cena aí, ó. Do Ed se restagiando assim também. E aí tem essa cena que é muito parecida com essa aí que tá mostrando. Daí outra cena que faz referência é quando aquele filhote qual o nome? De Parasaurolophus tá assim, né? Daí aparece o Carnotauro. Daí ele bota os outros Parasaurolophus, os Kimolochs e os Pachycephalosaurus pra correr assim. Daí o Carno vai lá pra matar o Parasaurolophus, destrói os dois ovos dela. E né? Daí destrói os dois ovos dela. Daí ele sai correndo e tudo mais. Daí essa cena faz referência a dinossauro. Daí acontece a mesma coisa, né? O bebê Parasaurolophus se assusta, sai correndo. Daí aparece o Carnotauro. Daí ele sai correndo assim, come todo mundo, menos o bebê, né? Daí ele ataca lá o povo, destrói o ovo. Os irmãos do Aladar, mata, né? Os irmãos do Aladar. Daí a mãe tenta proteger, mas não consegue. Daí é isso, né? Daí aproveitando, nessa mesma cena, tipo, em seguida dela, tem outra referência que é a dos galimimos com o tiranossauro, né? Que é o Alan e as crianças estão lá. Daí os galimimos aparecem, saem correndo. Eles saem correndo juntos. E daí eles se assustam e tudo mais. Ai, merda. Daí eles saem correndo juntos. Daí eles se assustam. Daí eles se escondem. Daí matam um Pachycephalossauro. Daí tudo mais. Aí faz referência a essa cena dos galimimos. Daí eu me perdi todo. Aonde tá o canibal, que é o vilãozão, e outro personagem fugindo do Pyroraptor. E o Pyroraptor faz essa coisa aí. Daí juntando também tem outra cena onde tem duas crianças lá presas dentro da gaiola e o Pyroraptor faz a mesma coisa. Que faz referência à cena lá do Owen e da Claire fugindo do Pyroraptor. Daí eles fecham uma porta assim e o Pyroraptor fica tentando pegar eles assim pela grade e tudo mais do porto, né? Daí faz referência dessas duas cenas, faz referência da mesma cena do Pyroraptor e consequentemente os três são Pyroraptors. Daí outra cena é quando a Joana tá assim dentro do esgoto. Daí aparece o Chitossauro. E aí ele fica olhando ela assim. Daí ele mete um gritão na cara dela. Daí o povo chega e começa a atirar nele e tudo mais. Daí essa cena faz referência à cena do hospital de Stranger Things, onde o monstro lá de carne vai lá e grita bem na cara da Nancy, que é a minha personagem favorita, inclusive. Daí ele dá um gritão assim na cara dela. Daí, tipo, chega a 11/11. Ela fala assim, pô, taca ele assim. Daí faz referência a essa cena e tudo mais. Daí outra cena que é quando aquele carinha é partido ao meio por dois pteranodons. Daí essa cena faz referência a uma cena de The Boys, onde vem umas ovelhas assim
Daí partem o bicho, a vaca no meio. Daí. Era vaca ou cara? Ah, eu não sei. Eu só vi aí essa cena aí porque foi a única que eu me lembrei, já que faz tempo que eu não reassisto. Daí parte assim o bicho ao meio e tudo mais. Daí todo mundo corre. Daí. Ah, não sei o que lá. Daí é isso, né? Daí outra cena é quando a Rex aparece assim pelo mato, dá o gritão dela, né? Dá o fecho dela, daí os personagens saem correndo, daí ela derruba a árvore e tudo mais, pisa numa poça. Daí essa cena faz referência a Jurassic Park, onde a Rex brota assim do mato e dá o gritão. Daí eles saem correndo assim também com o carro, daí começa uma perseguição, e aí não sei o que lá mais, daí é isso, né? Outra cena é quando o Nicholas está sendo perseguido por um tubarão, daí aparece o Tilossauro e come o tubarão. Daí essa cena obviamente faz referência ao acampamento jurássico. Quando o Dario está na água, aparece um tubarão e persegue ele, daí brota o Mosasauro do nada e come o tubarão, né? Porque aí ela dá o fecho dela no tubarão, né? Daí outra cena é quando os Dilophosaurus encurralam, né, os personagens. Daí brota o Buck. E aí o Buck começa lá, né, a comer o Dilophosauro que ele matou. Daí o Dilophosauro, o restante, vai lá, ataca o Buck. Daí o Dilophosauro começa a briga entre o Buck e os Dilophosaurus. Daí essa cena faz referência à cena final de Jurassic Park. Na verdade é uma inspiração barra referência, né? Daí faz essa... Eu me inspirei nessa cena de Jurassic Park. Daí é isso, né? Outra cena é quando um personagem lá do Tosh Gamer coloca assim uma fita em um coiso. Daí ele falou que essa cena é inspirada em Pop Playtime, quando o homem que o nosso controla pega as fitas e coloca assim na TVzinha. Daí assiste as fitas. Daí é sobre isso, né? Daí faz essa referência. Daí, aproveitando essa cena, tem outra referência nessa cena, é que o Dilophosaurus chega, entra no coisa onde o homem tá, e ele não percebe, né? Daí essa cena faz referência à morte do Dennis, que ele também não percebe que o Dilophosaurus entrou dentro do carro, né? Daí é sobre isso. E outra cena é quando o Nick e o Billy estão assim, conversando, tentando achar o carinha lá que eu esqueci o nome. Daí o carinha aparece e fala, corre! Daí ele passa no meio entre eles. Os dois falam, meu Deus, o que aconteceu? Eles joram pra trás depois de um barulho. E vem o Baryonyx. Daí essa cena faz referência a acampamento jurássico. Quando acontece a mesma coisa, só que a Sammy e o Dario estão conversando e a Brooklyn fala, corre. Daí é sobre isso, né? Outra cena é quando o grupinho do Toys Gamer encontra a Conca, daí ela pisa assim e eles falam ninguém se mexe. Daí também tem outra cena que é do Giganotossauro, daí tem um soldado e fala assim, o segundo maior que o predador que o mundo já viu. Essa cena faz referência a quando o protagonista de Jurassic World Dominion encontra o Giga. Daí o Giga pisa assim no chão também. O Giga pisa, eles falam ninguém se mexe. Daí eles falam o segundo maior predador que o mundo já viu. Daí essa cena do Jurassic World Dominion faz referência a Jurassic Park, porque o Alan fala ninguém se mexe também. Daí é uma grande referência, é a referência da referência da referência e da referência, que faz referência à biologia animal, e são várias referências ao mesmo tempo. Outra referência, que é quando o Carno tá lá perseguindo as crianças dentro daquele museu improvisado do condomínio. Daí o Carno tá lá procurando as crianças e tudo mais. Daí essa cena faz referência a Jurassic World Fallen Kingdom. Quando o Indoraptor tá procurando o Owen, a Claire e a Maisie. Daí eles ficam assim, coisando, super tenso. Daí é sobre isso, né? Daí outra cena é quando o bebê é morto pros comps. Daí o pai fica assim, não! Daí essa cena, obviamente, faz referência ao livro de Jurassic
Park, né, véi? Onde o bebê é morto pelos combis, daí chega a babá assim, daí a babá fica assim, não, the baby, no, oh my god, please, no. Daí os combis assim, com minha criança, sua burra. Daí os combis vão embora. Daí, é muito triste, né? Daí faz referência ao livro, né? Daí é sobre isso, né, Ray? Daí outra cena do condomínio é quando a Juliane tá correndo assim do Pyroraptor Flash, que é o nome dele, né? Daí ela vai assim pulando pelas casas. Essa cena faz referência a Jurassic World Dominion, onde a Claire foge do Atrociraptor, se eu não me engano era qual é o nome? O Tiger. Era o Atrociraptor Tiger. Oh my god. Daí faz referência a essa cena, né, de Jurassic World Dominion. Daí outra cena é do Baryonyx. É daqueles carinha lá do coiso. Daí aparece o Baryonyx, grita com eles. Daí come eles. Daí essa cena faz referência. Na verdade eles não comem, mas essa cena faz referência a Jurassic World Fallen Kingdom do Baryonyx. Que ele aparece e aí ele já ataca eles. Daí ataca o Claire, ataca o menino Franklin. Daí eles começam a gritar. Daí tem todo um bolololô. Daí faz referência a essa cena, né? Obviamente. E outra cena é quando aquela personagem é partida ao meio. Que eu nem inventei o nome pra ela, se eu não me engano. Daí ela é partida ao meio, né? Daí essa cena, se eu não me engano, ela é partida ao meio pelo Quadzel e pelo pelo a Tigresa, né? Daí essa cena faz referência, se eu não me engano, é uma cena deletada de Jurassic, não, de The Lost World, onde um Pteranodon parte, um Pteranodon e um Velociraptor parte, um soldado ao meio. Dessa cena faz referência a essa cena. Daí outra cena é quando o menino. Daí, inclusive, né? Daí essa cena, uma cena mais pra trás, essa personagem fala sobre a morte de outra, de uma morte favorita dela de uma série aí, onde uma personagem chamada Nadia é partida ao meio. Daí essa cena, daí ela tá mencionando a Victoria Newman, porque o nome verdadeiro da Victoria é a Victoria Milhão de Deboche. A Victoria é Nadia, né? O nome antes dela ser adotada, se eu não me engano. É Nadia. Daí essa cena faz referência a essa cena, que é uma grande referenciada, sabe? Daí outra cena é quando o Ed é morto pelos raptores, que faz referência à morte do Ed, do Bob de Stranger Things, onde o Bob é morto pelos, qual o nome do demônio? Demon Dogs, que ele é morto assim, daí não, muito emocionante. Daí é sobre isso, né? Daí tem uma cena onde o Bob, que é outro personagem lá, é atacado por vários pterossauros. E essa cena faz referência à morte do Ed de Stranger Things, onde ele é atacado pelos Demobads, que é emocionante também, daí é muito triste, né? Outra referência acontece no penúltimo episódio, onde a Aurora encontra um bebê de Brachiosauro verde. Daí ela fica lá, essa referência faz referência a Cretaceous Planet, onde a Aurora, que é a mesma personagem, alimenta um apatossauro verde, né? Daí faz referência. Outra referência é quando a Aurora tá discutindo com aquele cara. Daí ela fala, eu não sou um dos seus soldadinhos imbecis. E que faz referência ao Owen e a Claire brigando. Tipo, fazendo uma tretinha lá no meio naquela cachoeira. Daí a Claire fala assim, eu não sou um dos seus animais imbecis. Quando o Owen manda ela ficar quieta. Outra referência que é óbvia, onde tem aquele soldado debaixo do carro. E tem o Quadzel 4, assim, coisando ele, tipo, tentando achar ele. Mas aí o Quadzel 4 não acha ninguém e vai embora. Dessa referência é de Jurassic World, aonde o homem fica escondido da Indominus debaixo daquele caminhão. E daí tem outra referência que é quando o Buck vai atacar a Juliane, porque o canibal colocou ela lá.
Daí chega o povo, tudo mais, aí tá com uma bolsa no Buck. Essa é uma referência a Stranger Things, quando o Billy coloca a Eleven lá pro bichão pegar. E aí o povo taca fogos no bicho e tudo mais. Daí faz essa referência. E aí é sobre isso. E outra referência nessa mesma cena é quando o Buck e aquele soldado estão brigando por um caminhão, né, obviamente. Daí eles estão se batendo pelo caminhão, daí acontece toda uma treta, daí os personagens estão lá. Daí essa cena faz referência à Casa Monstro. Quando o Bocão e a Casa Monstro, né, estão se batalhando, né, contra um caminhão. Bom, daí é sobre isso, né. Daí outra referência é quando explodem o caminhão com o Buck, né? Daí tem toda aquela explosão, não sei o que lá mais. Daí o Buck, ele olha assim pro povo, ele decide não atacar o povo depois de ter sido humilhado. Daí o Buck fica assim, oh my god, eu fui humilhado, eu vou embora porque eu não mereço sofrer por isso. Daí ele vai embora assim, e ele solta um gritão e vai embora, né? Daí o povo fica bem felizinho e tudo mais. Daí essa cena faz referência a acampamento jurássico, quando o Darius explode lá os coisas. Daí o Carno fica assim muito coisado, né? Fica muito triste com esse acontecimento depois de ele ser humilhado. Daí ele vai embora e dá um gritinho também. Daí faz referência a essa cena. E tem uma referência na hora do discurso, que é o de Metrodon assim num buraco. E ele entra. Daí essa cena faz referência a Jurassic Santuário 3, que é quando acontece a mesma coisa com o de Metrodon. Daí é sobre isso, né? Referência, cara, na hora do discurso também, que a mulher fala, a vida sempre encontra meio, faz referência à famosa fala do Ian Malcolm em Jurassic Park, e que ele fala isso, né? Daí é sobre isso, né? E a última referência é quando aquele carinha tá fugindo e ele um computognato encontra ele. Daí os computadores começam a atacar ele. Daí ele aumenta os pés e ele fica assim com os pés pousados e cai assim. Daí ele é atacado pelos compis. Daí eles comem o olho dele, comem os pés. Daí faz uma referência a o livro de Jurassic Park, quando o Hammond é atacado por compinhos, que ele é perseguido pelos compinhos. Daí ele é atacado, né, pelos compinhos e ele é morto por ele, né? Daí é uma cena super legal, porque ele tava fugindo de alguma coisa, daí ele é atacado. Daí é sobre isso. Daí esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dele, né? Daí comenta aqui as referências que você não sabia e as referências que você já tinha percebido e tudo mais. Daí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da série. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Daí vocês façam sei lá o que mais precisa fazer, porque eu já esqueci. Daí um grande beijo e tchau.